Olá, pessoal. Eu sou a Cláudia e hoje aqui comigo a Tatiana. Olá. E o Guilherme. Olá. Nós somos pesquisadores do Fotografem, Núcleo de Pesquisa em Fotografia e Educação, sediado no Centro de Arte da Universidade Federal de Pelotas. Pelotas é uma cidade localizada no sul do Rio Grande do Sul. Estamos lá embaixo no mapa. Se estão nos escutando agora, vocês chegaram até aqui através do site do grupo. Então eu já vou deixar aqui um convite para que bisbilhotem as abas do site e conheçam um pouco sobre as nossas pesquisas e produções. Nós somos pesquisadores das imagens, em especial, mas não somente, as fotográficas. E hoje nós estamos concretizando um sonho antigo, que é o lançamento deste podcast. Através dele, nós esperamos conquistar mais um canal de comunicação com a comunidade em geral e assim ampliar e reverberar as nossas pesquisas e interesses. Esperamos estar rompendo definitivamente com os muros da academia, efetivando a aproximação dos estudos acadêmicos de um público maior e mais diversificado. Para essa nossa primeira temporada, que vai se estender até o final do ano, com episódios inéditos sendo divulgados a cada 3 semanas, nós escolhemos discutir sobre Edward Hopper e o cinema. Mas quem é Hopper? Hopper é um pintor norte-americano, nascido em 1882, no final do século XIX, em Nyack, no estado de Nova York. Ele faleceu em 1967. Portanto, é um artista longevo que testemunhou as principais transformações ocorridas no mundo das artes no início do século XX. Mesmo assim, ele foi um artista que se manteve fiel ao estilo realista em suas produções. No geral, as cenas que estruturam o conjunto da obra do artista são perturbadoras pelo silêncio e sensação de imobilidade que evocam. E estão contextualizadas na modernidade, como uma alegoria a uma cultura basicamente individualista e tecnicista. Suas imagens se assemelham a flagrantes fotográficos e até mesmo a cenas de filmes. O silêncio e a sensação de imobilidade são transmitidas por imagens realistas construídas pela luz, fria e focalizadora, pelo contraste de cores, pelo descentramento do ponto de vista e equilíbrio das composições. E por que nós escolhemos esse tema para a nossa primeira temporada? Vocês podem estar perguntando. Bom, primeiro, por uma relação direta que é possível estabelecer entre as suas imagens e a fotografia. Tem uma outra razão, pelas suas imagens terem tomado de assalto as redes sociais nesse tempo pandêmico que vivemos. E talvez isso não seja um acaso. E, por último, pela nossa relação particular com o artista. Quando eu digo nossa, eu digo a relação dos 3 que estão aqui hoje reunidos. Eu, particularmente, sou uma fã do Hopper. Inclusive, ele foi tema do meu trabalho de conclusão de curso de artes visuais em 1997. E me acompanha até hoje, tanto que, passados tantos anos, eu estou aqui novamente falando sobre Hopper. E tu, Tatiana, qual é a tua relação particular? Olha, é uma relação que já faz um tempo. E é principalmente o tema desse nosso podcast, das nossas conversas, né? Que é essa possível relação que tem, né, o Hopper com o cinema. E esses diálogos, né? Alguns pontos eu poderia dizer assim que visualmente é uma obra que me agrada. Eu costumo gostar bastante de obras que tratem sobre a solidão. E eu gosto muito no sentido de que ele, ao invés ali de focar na multidão,
que talvez seja uma dos grandes personagens aí quando se fala em cidade, né, nessas grandes cidades, e o Hopper tem Nova York aí como essa cidade que ele vai representar bastante. Então ele vai falar do outro lado, né, que está longe dessa multidão, que são pessoas que estão afastadas, isoladas, que não se comunicam. E isso me agrada bastante, né? E também a questão dos lugares vazios, né? Que é um dos elementos das obras dele. E por último, eu acho que eu ressaltaria a questão das possibilidades de imaginar histórias, né? A questão das narrativas que a gente pode pensar, né? A partir dessas cenas que ele constrói. E como alguém muito fã de cinema, elas sempre me remetem a frames de filmes imaginários, né? Então eu acho que eu escolheria esses 3 pontos. Muito bem. E tu, Guilherme, nos fala então sobre a tua relação particular com o Hopper e já aproveita e nos conta mais um pouquinho sobre a história de vida do artista. Assim como a Tati falou, eu também sou um apaixonado por cinema e a estética das pinturas do Hopper sempre me fascinaram. Toda a questão do enquadramento, dos lugares vazios presentes nas obras, enfim, inúmeras obras. E realmente essa aproximação das pinturas com a própria questão da imagem cinematográfica. Isso eu acho que é o ponto principal do meu fascínio com o artista. E, enfim, sobre quem foi Edward Hopper. Ele nasceu em 1882, nos Estados Unidos, em Nyack, de uma família financeiramente estável. O pai dele era comerciante, era uma família ligada à Igreja Batista. E a família desde muito cedo, sempre apoiou o lado artístico dele. Sempre incentivaram, então, ele a desenhar desde os 5 anos de idade. Enfim, no início da vida adulta dele, ele trabalhou enquanto ilustrador para se sustentar, como ilustrador de desenho comercial, enfim. E logo no início do século XX, ele acaba viajando para a Europa e lá ele entra em contato, então, com as diferentes vanguardas artísticas que estavam se fomentando na época. Ele entra em contato com os cubistas, o abstracionismo no geral, mas ele se liga à parte do realismo em si, como é presente na obra dele. Isso acabou reverberando, enfim, quando ele voltou para os Estados Unidos, produziu ativamente desde o início do século XX. A primeira pintura dele é datada de 1902, e desde o início, enfim, da fase das pinturas dele, a gente consegue perceber o código psicológico que foi estabelecido. Esse código psicológico, que a Tati falou um pouquinho sobre a solidão, na parte que ela disse que gostava das pinturas dele, enfim, da relação dela com o Hopper, esse código ele aparece desde o início das obras, né? Em 1908 ele acaba se estabelecendo em Nova York, e ele fica lá até o fim da vida. Por 50 anos ele manteve o estúdio dele sempre no mesmo endereço, na área central da cidade. Em 1924 ele acaba se casando com a pintora e, posteriormente, empresária dele, a Josephine, e ela é um dos personagens frequentes das pinturas dele. Enfim, a gente consegue ver ela sendo retratada em inúmeras pinturas. A maior parte das obras dele, então, ela traz essa questão da experiência da vida moderna. Os temas recorrentes são a solidão, a tensão psicológica, a incomunicabilidade dos personagens. Enfim, esses temas eles vão percorrendo toda a obra dele. É importante salientar que, enquanto pintor, ele também produzia suas pinturas e, ao mesmo tempo, ele também trabalhava como ilustrador gráfico ao longo de sua vida. A última obra do artista, então, ela é intitulada Two Comedians, e em algumas análises posteriores, alguns críticos afirmam que talvez essa obra retrate o Hopper e a esposa agradecendo ao público, enfim, como um marco final da obra dele, como uma despedida, de certa forma. Em 67 ele veio a falecer, então, e a Josephine, logo após o falecimento dele, ela doa as obras dele que ainda estavam com ela, para o Whitney Museum em Nova York, que é um dos museus considerados, é um dos museus que tem mais pinturas do Hopper, né? Obrigada, Guilherme, por ter dado
digamos, essa síntese da vida do Hopper, que eu acho que é importante para a gente ter um entendimento, né, do artista de acordo com o seu contexto, com a sua experiência vivencial, e isso vai fazer toda a diferença na análise da sua obra. Então, para a primeira temporada, escolhemos o tema Edward Hopper e o cinema. E para esse primeiro episódio, escolhemos o filme Shirley Visions of Reality, sobre o qual a Tatiana vai falar mais um pouco a seguir. E escolhemos esse filme por ele ser quase um ode às produções hopperianas. Na realidade, o filme, nem vou dar minha opinião agora, depois eu falo a minha opinião, mas ele é um gozo estético. Realmente não tem como negar a influência do Hopper, porque o diretor se utiliza diretamente vários quadros dele. Mas é sobre essas relações, então, que eu convido a Tati agora a conversar conosco mais um pouquinho. Vocês podem ter notado, né, que a Cláudia usou o nome em inglês, pelo motivo que esse filme não estreou no Brasil. Então ele não tem um título em português. E ele é de um diretor austríaco que morreu ano passado, o Gustav Deutsch. Provavelmente estou falando errado. E eu peguei alguns dados desse diretor de um link que a gente vai deixar nas notas do episódio, do site da Criterion. E ali ele fala que o Deutsch começou a carreira na década de 70 e, além de cineasta, ele era fotógrafo e também arquiteto. O Shirley Visions of Reality, ele foi o penúltimo longa-metragem, e se vocês forem no site do IMDb, lá ele consta com 24 créditos de obras que ele dirigiu, né? O Shirley estreou no Festival de Berlim, em 8 de fevereiro de 2013, e ele teve uma certa vida longa em festivais dentro e fora da Europa, mas estreou em poucos circuitos comerciais, né? Lá no IMDb consta, né, os países em que ele estreou. As críticas que eu encontrei sobre o filme todas foram do período de Berlim, não encontrei também muitos textos, e aí a gente anota que a recepção foi um pouco dividida, né? Os elogios estão realmente focados para a parte visual do filme e formal. Ele não foi somente dirigido pelo Deutsch, ele roteirizou o filme e também foi responsável pela montagem e o design de produção. Em 2 premiações na Áustria, o filme ganhou alguns prêmios. No Austrian Film Award, em 2014, ganhou design de produção, fotografia e figurino. E num outro festival da Áustria, o filme também ganhou um prêmio de design de som. E aí a gente já vê, né, que se destaca esses elementos formais como uma grande força, né, do filme mesmo. E é uma questão que a gente vai discutir, né, ao longo desse episódio. E até isso me fez pensar sobre a minha própria relação com o filme, porque eu vi esse filme 2 vezes, e a primeira eu fiquei completamente encantada pela maneira como o diretor utilizou as obras do Hopper, e já na segunda vez esse encantamento diminuiu, assim como a minha empolgação com o filme, né? E é interessante que algumas das críticas que eu encontrei apontam para a ideia de que esse filme poderia funcionar melhor num museu do que numa sala de cinema, né? E aí acho que deixa a questão, né, que pode gerar algumas conversas sobre essa discussão aí sobre o uso da arte, enfim, e o próprio filme. Então, o Shirley é a história de uma mulher. E, segundo um dos textos que eu encontrei, ele teria sido um apelido dado por familiares do Hopper para a personagem da mulher no quadro Office by Night. E provavelmente o Deutsch teria conhecimento desse fato e aí colocou o nome de sua protagonista como Shirley, né? E a personagem foi interpretada pela atriz e dançarina Stephanie Cumming. Então, como é que o Deutsch constrói esse filme? Ele constrói, então, uma linha narrativa a partir da recriação de 13 pinturas do Hopper para contar a história dessa mulher.
é uma recriação aí de cenários, cores, iluminação e enquadramento. Então dá para ver que ele procurava uma certa exatidão ali, né? Ele queria efetivamente recriar esses quadros do Hopper nessas sequências do filme, né? Então essas pinturas cenas, elas foram encadeadas em ordem cronológica e elas correspondem quase sempre às datas dos quadros. O filme, no total, ele contém 14 sequências e ele vai contar a história dessa personagem através de flashback. E toda a movimentação dos atores vai acontecer dentro do enquadramento pintado pelo Hopper e imaginado pelo Hopper em suas telas, né? O diretor, ele nunca vai extrapolar as bordas desse enquadramento. E aí ele vai utilizar muito o som para evocar o fora de quadro, né? E é importante, eu acho, também falar que o Deutsch, ele majoritariamente, ele vai trabalhar com os cenários interiores, que era um interesse específico nas obras do Hopper, para retratar exatamente essa questão da solidão, principalmente aí de uma mulher, em sua intimidade, né, e vida, que aí no caso da personagem da Shirley tem muita relação da crise do casamento dela com o marido, né. Então essa visão de dentro para fora, né, dessa mulher, então, dentro do seu quarto, da sua casa, e seus pensamentos, e suas crises, sua solidão. Um outro elemento formal, assim, do filme é a câmera, ela é praticamente fixa, exatamente para respeitar esse enquadramento. Ele vai fazer pouquíssimos movimentos de câmera em algumas das sequências e também vai usar poucos cortes. Normalmente esses cortes acontecem para mostrar, então, algum detalhe de uma cena. O filme começa em 1963 e a primeira cena é o quadro Chair Car, que é aquele quadro famoso de uma mulher lendo um livro no vagão de trem. Então a gente já é apresentada para Shirley e ela está lendo então um livro da Emily Dickinson. E o próprio livro tem na capa uma outra obra do Hopper. E enquanto ela está lendo, a câmera vai se aproximando na capa do livro, a imagem fica borrada, há um corte e aí a gente volta no tempo para 1931, no quadro Hotel Room, né, que é aquele quadro também famoso que tem uma mulher sentada numa cama de um hotel, de um quarto de hotel, e aí é a Shirley em Paris relatando que estaria indo para Nova York. Então a gente tem 32 anos de história dessa personagem, dessa mulher, que é uma atriz, né, nesse período em que ela vai morar em Nova York. No caso, em 63, ela estaria indo embora de Nova York e voltando para a Europa. Eu encontrei nesse mesmo texto que eu encontrei na Criterion um recorte de uma entrevista que o Deutsch deu, e ele afirma o seguinte: em meus trabalhos anteriores, eu estabeleci a conexão entre imagens de diversos filmes. Através de montagem, eu consegui criar significados, trazendo algo que não estava na intenção original dos cineastas. E acho que nesse ponto também dá para pensar que ele usou um pouco disso para criar uma história dele a partir desses quadros do Hopper, né? Então, e aí ele também diz: pretendia narrar 30 anos da história estadunidense, com esse mesmo contexto coincidindo com a criação dessas obras. E aí ele termina a fala dizendo que a principal ideia dele, então, era dar vida aos quadros, né? Essa linha do tempo, ela foi marcada pelo som do rádio, ela é marcada pelo som do rádio. Então a gente tem um rádio nos contando o que está acontecendo, principalmente politicamente, naquele momento, né? Então, ao longo desses 32 anos, é mencionada a questão da depressão econômica, da Segunda Guerra, do macartismo, dos movimentos de direitos civis e, por fim, é mencionado, inclusive, o Vietnã. O filme ele possui raros diálogos e a gente vai escutar a voz da atriz em narração mesmo, né? Em que nessa narração ela vai nos contar esses pensamentos e falando sobre, enfim, como ela se sente em relação a tudo. Desculpe te interromper, já interrompendo. Muda o ano ao longo da narrativa, mas o dia e o mês é sempre o mesmo. Dia 28 de agosto.
Começa com 28 de agosto, na rememoração, né, de 1931, aí passa 1932, 39, 1940, 42, 56, 57, 59, 61, 63, e aí em 63, então, o último quadro é no dia 29 de agosto. É interessante a gente pensar como ele faz essa demarcação, né? Sempre o mesmo dia, só mudando o ano. E aí relacionar também essa questão que tu destacasse do rádio, das notícias, da preocupação do Hopper como pintor em ter esse olhar crítico sobre a história estadunidense, né, que é algo que muitos dos seus biógrafos destacam, né, que ele, na realidade, as suas obras sintetizam uma reflexão crítica sobre American Way of Life, né? Essa questão, assim, política principalmente, ela não está explícita, né, em alguns sentidos, assim, né. Então essa relação, ela pode ser estimulada muito pela questão do simbólico mesmo, né. Até tem um documentário no YouTube que é bem legal, que é Edward Hopper and the Black Canvas, que eles constroem essa relação, né, e pegam o contexto das obras e colocam elas em diálogo com o que estaria acontecendo, né, nos Estados Unidos do período, e que eu acho que é um pouco o que o Deutsch faz no Shirley, né, traçando esse diálogo de uma maneira mais explícita, né, que eu não vejo muito explícito, pelo menos em algumas obras, né, e a maioria, eu diria, do Hopper, né? Então essa relação cinema e Hopper é uma relação que vai dos dois lados, né? Porque existe a influência do cinema na obra do Hopper, né? Nos quadros do Hopper, assim como a influência do Hopper na obra de alguns cineastas, né? E o cinema para o Hopper, ele era um hobby, né? O Hopper, existem relatos, né, de que o Hopper afirmava que gostava de ir ao cinema. E também nesse período que ele, no trabalho dele como ilustrador, que o Guilherme falou, ele também fez design de cartazes de filme mudo. Então a relação dele com o cinema, ela é bastante intensa, né, ao longo da vida dele. E aí eu queria destacar, assim, um texto que é bem legal, que tem na internet, dá para encontrar fácil no Cielo, que é do Marcos Curtinaitis, Edward Hopper e a imagem cinematográfica de 2010. E ele vai dizer o seguinte, né, que em primeira instância o que o Hopper tem de cinematográfico vai ser o enquadramento. Então esse enquadramento que pode insinuar uma continuidade, então essa imaginação do fora de quadro. E aí para isso o próprio Deutsch, ele vai utilizar o som, né, como eu falei. A questão da cenografia, né, pensar em cenários cinematográficos, e como também aí pensar que os cineastas utilizaram-se desses cenários, né, em seus filmes, posteriormente, o Wim Wenders, né, sendo um desses cineastas que a gente depois vai discutir, e o elemento da narratividade, né, e como até a própria luz e os enquadramentos contribuem como um fator dramático nessas histórias desses personagens aí, que a gente pode, enfim, ver como um frame de um filme imaginário, né, que eu, pelo menos, gosto de pensar assim, né. E aí, eu vou passar a bola pro Guilherme, antes de eu, de repente, começar a falar já mal do filme, e porque, né, pra ver, será que, como é que o diretor, então, explorou esses elementos, e será que deu certo, né. Porque eu não, no momento eu vou passar a bola antes de dizer o que eu achei do filme, né? Eu acho que o Guilherme travou, então eu vou seguir dando a minha opinião aqui, depois o Guilherme entra de novo. Bom, particularmente eu não gostei do filme, a não ser pela questão que
eu já destaquei a questão do gozo estético. E aqui eu vou justificar qual foi o problema que eu encontrei e que eu acho que é também sobre isso que o Guilherme vai falar. Retomando o meu TCC escrito há 20 anos atrás ou mais, eu lá pelas cansadas eu escrevo: como observador pseudo-real da cena, estou me referindo a Hopper, acompanhando o processo, estou me referindo à obra de Hopper, né? Acompanhando o processo representado, o espectador é convidado a interferir com seu saber prévio para preencher as lacunas da representação. E esse, para mim, foi exatamente o problema do filme. Eu não consegui preencher, ele não me deixou espaço para imaginar. Né? E isso me incomodou. Né? Eu acho que o Guilherme está voltando agora. De repente ele acrescenta mais um pouco sobre isso. Vamos lá, Guilherme. Voltasse, Guilherme? Voltei, Cláudia. Estou aqui. A internet e a plataforma estão me boicotando. Eu acredito que o diretor ele tirou um pouco da nossa subjetividade e da nossa própria relação com as pinturas do Hopper, né? Eu entendo que nessa tentativa de criar uma história para a personagem, criar essa personagem, a Shirley, e unir ela em diferentes quadros, em diferentes enquadramentos que advêm das pinturas do Hopper, acabou se perdendo um pouco o sentido. Eu não sei se para vocês, gurias, vocês tiveram essa mesma relação, mas eu achei que muitas partes do filme acabaram ficando fragmentadas. A própria narrativa, ela é muito mal construída, de certa forma. Tem algumas cenas que me chamaram bastante atenção, que eu gostei, assim, por exemplo, a cena que mostra a relação dela com me esqueci até o nome do quadro agora, mas a Tati com certeza vai saber. Quando eles estão, a cena na sala, e ela está pensando acerca do casamento e sobre a relação dela com o marido. Room in New York é o nome do quadro. Naquela cena, o diretor conseguiu fazer um bom fechamento para a história. Mas, enfim, é uma cena dentro de um filme de praticamente 2 horas que fica muito sem sentido. Agora eu passo então a bola para a Tati para ela continuar falando um pouquinho sobre a relação dela com o filme. Pois é, então, eu concordo com vocês, porque né, nas obras do Hopper a gente tem um frame, né, e cada obra pode nos contar uma história e a gente pode pensar muitas coisas sobre cada quadro. E aí, isso é eliminado no momento em que ele coloca esses 13 quadros, né, para contar a história de uma pessoa. E eu concordo com o Guilherme, né, que não funcionou muito essa narrativa e no final das contas, eu não sei bem o que é aquela história. Aquela história não me passou muita coisa, sabe? Tu tem ali ela falando, né, algumas vezes ela dialoga, né, com o que está acontecendo, com o que é narrado, e ela relata muito sobre essa crise do casamento, mas eu fiquei assim, eu meio que fiquei e daí, assim, no final do filme. E aí também concordo contigo na questão de que ele funciona em fragmentos. Talvez se o filme fosse uma coleção de sketches, funcionaria bem melhor, em vez de ele ter tentado fazer uma construção de uma narrativa fechada sobre uma personagem. Enfim, eu acho que a própria questão da criatividade, ele não se deixou, ele quis recriar aquelas obras exatamente como o Hopper e não se permitiu fazer outras coisas ali naqueles cenários, né, que são interessantes, e ele poderia ter explorado de outras formas, claro, mas isso sou eu falando, né, porque a ideia dele foi uma recriação e para mim não funcionou, né.
Uma questão que eu acho que a gente pode trazer agora, que tu ressaltasse, a questão do sketch. O filme é teatral, acima de tudo. E teatral com uma característica que eu não considero uma boa característica quando a gente tem uma peça de teatro constituída por vários sketches teatrais. E o diretor da peça soluciona a passagem de uma cena para outra apagando a luz do palco. Isso eu considero a síndrome do apagão, eu diria, pensando no teatro. E, de uma certa forma, é o que o diretor faz. Ele termina uma história dentro de um determinado quadro, ele apaga, e aí volta para nova história, para o novo quadro e a continuação da história. Então, assim, inclusive como recurso de construção, elaboração da obra, eu achei muito pobre, digamos assim. Tem alguns elementos que eu acho interessante que ele usou, e ele nos deixa algumas pistas para pensar, por exemplo, no quadro que ele apresenta em 28 de agosto de 59, ela está lendo o livro do Platão, A Caverna de Platão. Aí eu fiquei pensando, estariam esses personagens meramente vendo sombras do que acontece, pensando na questão do mito da caverna, né? Mas, por outro lado, são questões que alguns indícios do filme nos dão, mas que também não seguem adiante, nada é explorado. É só a teatralidade que cabe dentro daquele quadro. Né? Então, eu fico pensando muito a estética pela estética. É um ode a obra, né? Um gozo estético, realmente. E uma outra coisa que a Tatiana não falou, e que de repente agora ela dá continuidade falando, é o fato de que a personagem principal não envelhece. Isso me chamou muita atenção. O marido dela envelhece, fica com o cabelo branco, dá a entender num determinado momento que ele fica doente e morre. Agora, ela não envelhece. Aí eu fico pensando, por que será que ela não envelhece? Talvez que aquilo tudo fosse uma obra da imaginação da personagem, sei lá. Esse elemento aí dela não envelhecer, eu diria que, na minha interpretação, claro, e a gente pode pensar várias coisas, é que tem muito... a memória é dela, o flashback é dela. Então, nas lembranças dela, de repente, ela não envelheceu, até porque tem a relação das vontades dela. No início, ela menciona que ela está deixando algo na Europa para trás, né, um grupo de teatro, se eu não me engano. E ela retoma esse sonho lá em 1963, né, quando ela está indo de volta, né, acho que ela vai para a Itália, não lembro direito. E então pode ter relação com isso, que coisas que ela tinha vontade, de repente isso não se apagou nela. E então eu acho que é muito essa questão subjetiva mesmo, né, dela e das memórias, e ela com ela, e aí só o marido envelheceu nesse processo, né. Mas outra questão que eu queria destacar sobre a artificialidade e teatralidade é o uso das cores, né? Que até numa crítica que eu li do jornal Screen Daily, o autor é Lee Marshall, ele vai falar que a cor, o efeito de cor, foi feito por computação gráfica e dá para ver que ele tenta também replicar esse efeito de cor do Hopper, né? No filme. E por mais que ele tenha talvez essa ideia dessa artificialidade, né, e de cenários que são bastante teatrais, eu acho que ficou artificial demais, na verdade.
Então, porque o que funcionou para a tela do Hopper não necessariamente funcionaria, né, no cinema. Então, é nisso que eu falo quando eu queria ver ele explorar outras coisas, né, e explorar mais esses elementos visuais e formais, e de repente não ficar tão preso nessa vontade de replicar os quadros. Talvez os cenários teriam ficado mais interessantes, não sei. E não sei se o Guilherme quer falar alguma coisa. Então, Tati, só seguindo a tua fala, apontando as coisas que funcionaram realmente no filme do Gustav Deutsch. O jogo de cores realmente é fascinante. Ele consegue reproduzir com bastante fidelidade, né, as cores das pinturas. Enfim, existe uma grande preocupação com a cenografia. A iluminação, a sombra, tudo isso é realmente muito bem pensado e muito bem executado, de uma forma estética falando, né? Mas, assim, uma coisa que me incomodou e que eu parei para pensar que talvez fosse isso, é que se a gente parar para analisar a obra do Hopper, os personagens, eles nunca são o assunto principal das pinturas. O assunto principal das pinturas pode ser a incomunicabilidade entre eles ou propriamente o cenário interior e exterior, mas o foco nunca está nos personagens, né? Eles simplesmente fazem parte de toda aquela composição. Assim como a gente pode pensar, por exemplo, as pinturas dele que trazem o cinema, o foco nunca é o cinema. O foco, na verdade, é o distanciamento entre o espectador e a própria tela do cinema, ou enfim, como a gente vê em New York Movie, na outra pintura, Intermissions, né, que é a espectadora está assistindo o filme. O foco não é o filme, o foco é a relação estabelecida entre ela ali, né? Eu acho que o diretor, ele traz, então, esse foco no personagem da Shirley, e nos incomoda, se a gente relaciona com o Hopper, que os personagens entre si não traziam não eram justamente a temática da pintura. A temática podia ser a solidão, como eu disse, mas não o personagem. O que vocês acham disso? Eu concordo contigo, Guilherme. E uma das características das obras do Hopper e do estilo hopperiano é que esses personagens, eles estão, digamos assim, integrados à paisagem, como se eles também fossem paisagem, né? Dá a impressão que eles não veem e não são vistos. E eu acho que essa é uma discussão crucial na obra do Hopper e uma crítica que ele faz à sociedade estadunidense e a forma como ele percebe as relações humanas se estabelecendo naquele contexto, né? E aí nós vamos trazer todas as questões relativas à modernidade, enfim, o isolamento cada vez maior das pessoas. Então eu vejo que ele está com um olhar muito atento a tudo isso que está acontecendo ao redor dele. Sendo que muitas pessoas têm no Hopper um pintor de paisagens muito competente. Ele é muito mais do que isso. Ele é um cronista visual do seu tempo, né? Ele fala de uma série de coisas, criando essas alegorias, podemos dizer, alegorias visuais. E aí eu passo a bola para vocês, ressaltando no filme, no dia 28/8/1963, para manter vocês na ordem que eu estou indo, ela está no cinema assistindo um filme, né? E aí a personagem que está narrando pergunta: como seria acordar sem memória? Apenas um corpo sem memória. Então acho isso muito interessante, pensando que o Hopper, o tempo inteiro problematizando a sua própria vida e o seu estar no mundo, e dessa forma produzindo memória também. Mas a personagem do diretor
talvez não consiga conviver com essa memória. Então, nós temos numa sequência a citação ao mito da caverna, depois a cegueira do marido, e vão falar somente imagens residuais para o resto da vida dele. E aí, culminando com esse questionamento: como seria acordar sem memória? Apenas um corpo sem história. Passo a bola. É difícil pensar assim, mas vou tentar aqui. Por exemplo, a questão dessa relação com a memória, eu acho que é muito individual, por exemplo, como ele traça essa relação dela com a memória, inclusive, porque ele está falando de uma experiência ali, a narrativa do filme, né? Uma experiência bem subjetiva da Shirley, no caso. E eu fico pensando qual é a relação efetiva dessa história da personagem com o contexto político que ele está narrando. Claro, aí tem ali, por exemplo, em 2 obras ele faz uma relação com Elia Kazan, né, que é uma figura importante do cinema e do teatro, e aí numa das obras ela tá indo ver, eu acho, uma peça que ele vai dirigir, o que escreveu agora eu realmente não lembro, e aí ele pula para o período do macartismo, em que o Elia Kazan já tinha, né, dado nomes de pessoas para o comitê aquele anticomunista, e o que marcou, né, muito, foi enfim, super problemático no período, e marcou a história do Kazan ao resto da carreira. E então ela traz esse elemento, mas é uma coisa, eu acho, bem distanciada da vida dela em si. Eu fiquei tentando estipular relações maiores desses períodos, desses contextos, né, que a narração do rádio estipula e nos conta e nos diz o que está acontecendo com a própria história da Shirley. E às vezes eu achei que isso fica bastante deslocado, assim. E, por exemplo, na questão do próprio Hopper, eu vejo que é uma memória que se dá de uma maneira mais... não história individual também, mas da relação dele com a paisagem e da nostalgia, né, de um passado, de quando da onde ele vivia, né, e de como ele vê certas interferências dessa paisagem moderna, né, e dessas tecnologias, dessa paisagem pastoral, rural, enfim. E uma relação mais, que a gente poderia dizer, mais orgânica. Eu não sei, eu queria saber se vocês viram alguma relação da história dela, efetivamente da história dela, com o que estava sendo narrado pelo rádio, porque eu achei bem deslocado, assim, a maneira como ele fez, parecia uma contextualização por contextualizar, assim, não sei. Exatamente isso, Tati, que eu senti. O rádio funciona como um contextualizador, só que referente ao filme e às relações que a Shirley estabelece, enfim, com o marido dela ali, parece que não tem nada a ver. É como se o rádio meramente fosse figurativo, ele se torna algo simbólico figurativo, porque não faz sentido na narrativa da história, né? E uma outra coisa que não fez sentido, já adentrando aqui, é que na cena em que ele recria a pintura Hotel Lobby, de 1943, mostra a Shirley, a personagem da Shirley, sentada num lobby de hotel, junto com outros 2 personagens mais velhos, uma senhora e um senhor. Acontece, no final da cena, algo muito sem sentido, em que uma parte do cenário é retirada. E esse é a única vez que isso acontece dentro do filme, totalmente sem sentido, mas linka com todas essas outras coisas que acabaram perdendo total significado e o sentido dentro do filme. Enfim, eu acho... Agora a gente pode entrar então na discussão se... eu não lembro se a Tati ressaltou, mas o cineasta, o Gustav Deutsch, ele é um video artist. Ele é considerado um artista do vídeo, né? Se esse filme realmente ele não caberia melhor dentro de um museu do que em uma sala de cinema. Porque eu fico pensando, uma pessoa que não conhece, por exemplo, não tem uma relação muito próxima com as próprias pinturas do Hopper,
acharia o filme totalmente sem sentido, porque a história acaba não desencadeando em nada. E para nós que conhecemos, enfim, que gostamos, que temos uma relação com o Hopper, o filme nos faz sentido no sentido estético, com certeza, é uma bela obra estética. Mas questão de sentido e significado deixa muito a desejar. O que vocês acham sobre essa relação do cineasta, enfim, ser um artista do vídeo, e do próprio filme estar ou não em um museu ou estar em uma sala de cinema? Eu acho que eu não conheço o trabalho do Deutsch, né? Mas imagino que essa experiência dele trabalhando com vídeo e até com essa questão de como ele usava imagens encontradas e recontextualizava elas, eu acho que ele usou muito disso, né? Nesse filme, né? No Shirley. E realmente, assim, em termos de narrativa, não fez sentido. Eu não entendi bem qual era a história que ele queria contar. Então, talvez, se esse filme estivesse passando num museu, em que as pessoas pudessem se comunicar, talvez, de repente, com algumas esquetes separadas, talvez a experiência, com certeza, sem dúvida, a experiência seria outra. Até, enfim, se a gente muda o lugar que a gente vê o filme, a experiência muda também. Mas talvez funcionaria de outra forma e de uma forma melhor, de repente. Porque aí tu teria coisa fragmentada, mesmo que ele tenha pensado essa história de uma forma não fragmentada, só que acabou ficando fragmentado. E é uma questão que alguns críticos colocaram nos textos que eu li, né, na época de Berlim, inclusive apontando para essa narrativa fragmentada e que parece que, enfim, não leva muito a lugar nenhum, né? Bom, eu concordo tanto com o Guilherme quanto com a Tatiana. Eu fiquei profundamente incomodada pensando no filme enquanto uma obra fílmica. Eu esperava muito mais dessa obra fílmica, para além desse gozo estético, como eu falei. Eu vou destacar uma outra questão que eu acho importante, que fica bem claro no final do filme, e aí depois já passo para a Tatiana e para o Guilherme para as considerações finais e despedidas. No final do filme, é destacado um elemento que é muito caro para as produções do Hopper, para as imagens do Hopper, que é a questão do trem. Em Hopper, o trem é uma imagem alegórica do progresso, e não vem aí um julgamento de positividade nesse progresso. Se a gente vai analisar as questões postas pelo pintor, ele tem até uma crítica bem ferrenha quanto a essa questão, porque ele considera, e muitos afirmam isso, que se estabelece um confronto entre homem e natureza, mind and nature, como ele diria. Então, o trem, para ele, tem esse simbolismo. Quando nas telas não aparece o trem propriamente dito, aparecem trilhos. E a gente voltará a falar nisso, até porque nos próximos episódios esses elementos ressurgem, né? Então, é legal assim, que nesse primeiro episódio, analisando esse filme especificamente, nós conseguimos dar uma paisagem geral, digamos, um panorama geral dos elementos que vão marcando a obra do Hopper, né? Então eu não queria deixar passar essa questão do trem, porque a personagem, ela deixa claro que o trem é assim como um estado intermediário entre passado e futuro, né? Então o trem seria o presente e o trem significaria a jornada, né? Então
essa passagem, esse trânsito. A personagem começa em trânsito, narra a sua vida, né, e volta para aquela situação transitória, estando num trem. E ela vê, estando naquela situação transitória, a vida passando como se fosse um sonho, ou uma obra literária, né, no caso. Então, eu acho legal a gente pegar esse elemento que não se tinha falado ainda, para que vocês façam as considerações finais. Se nos deixarem, a gente fica aqui até amanhã falando sobre Hopper. Mas não podemos cansar os ouvintes. Eu vejo realmente que o uso da obra da T.R. ali, ela realmente é simbólico dessa jornada dela, né? E até o uso do livro, né? Eu não conheço os poemas da Emily Dickinson, né? Que é uma coisa que eu preciso resolver na minha vida, mas eu vejo assim, sem conhecer, eu daria um palpite assim, porque a cena é muito ela lendo, né? Aquele livro, e aí dá a entender que aquele livro possa ter evocado memórias, então fez ela pensar em todo esse trajeto dela, né, morando na cidade de Nova York, tudo que ela passou, o relacionamento dela, o trabalho dela. Então o trem, eu acho que funcionou muito, como tu falou aí, né, simbólico dessa jornada, mas ele não apareceu em outros sentidos, né, que tem, como tu falou também, a questão do progresso, dessa invasão da paisagem, de uma paisagem mais pastoral, né, que vai aparecer em outros filmes, né, essa coisa do trilho do trem. Né, então eu ficaria nisso, assim, eu fecharia minha fala nisso aí mesmo. Sobre o trilho do trem. A gente sabe que o Hopper ele usou a temática dos trilhos, enfim, do próprio trem em diversas obras, e que, metaforicamente, nas pinturas dele, o trem aparece enquanto símbolo do progresso, né? Contextualizando, enfim, com a época que ele estava vivendo ali, no período entre guerras nos Estados Unidos. Na obra fílmica do Gustav Deutsch, eu acredito que o trem acabou ficando bastante ilustrativo dessa parte da jornada. Talvez esse seja o meu grande porém. Fazendo um fechamento, eu não vou me alongar mais, porque senão a gente fica aqui até semana que vem conversando sobre o Hopper, mas eu acho que tanto essa questão do trem quanto os outros fragmentos que o Hopper olha nas obras ficaram muito ilustrativos no filme do Deutsch. Enfim, ali está o trem explicitando uma jornada como a jornada, né? A jornada pela jornada, de novo a gente volta para o papo da estética pela estética. Eu acho que isso. Eu acho que já deu para ver que nós três aqui não somos fãs de carteirinha do filme. Mesmo assim, recomendamos àqueles que tiverem interesse, vale ver. É uma experiência estética fantástica que ele propõe. Acho que não atinge plenamente os objetivos, mas isso não invalida a obra. E também essa aqui é a nossa opinião, nosso posicionamento, né? Daí vai depender de cada um como vai receber essa obra. Eu gostaria de ressaltar que nós temos uma preocupação, nós do grupo do Fotografem, de que o podcast atinja o maior número de pessoas possível. Então, nesse sentido, em breve, nós teremos aqui publicado uma transcrição, né, do podcast, porque assim nós estaremos ampliando a acessibilidade a essa nossa discussão, né, tudo em prol de atingirmos realmente, efetivamente, o maior número de pessoas. Agradecemos demais a audiência e em breve estaremos de volta com o nosso segundo episódio
Fiquem atentos, daqui a 3 semanas, segundo episódio, Eduardo Hopper e o cinema. Nos encontramos em breve para mais um papo. Tchau, pessoal!